vamos então falar de maquilhagem. Eu já aqui disse muitas vezes que não percebo nada do assunto, graças a Deus tem quem cuide de mim, e quando não tem quem cuide de mim, fico mais ou menos com o aspecto de uma osga com problemas de obstipação. É mais ou menos a mesma coisa, não há grandes diferenças. Portanto, mas devem existir em casa muitas pessoas como eu, pessoas também que têm as suas dificuldades, embora eu acho que a maior parte das mulheres tem jeito. Gostam? Eu não tenho jeitinho nenhum e então se me acontece um desastre, não faço ideia nenhuma o que é de fazer a seguir. É um bocadinho... Na cozinha sei como evitar um molho de como é que se diz, de talhar, não é? Essas coisas que estamos a fazer, na cozinha sei resolver. Na maquilhagem pareço mesmo uma barata tonta. Em osga e barata tonta. Portanto, fico ao nível dos rastejantes. Por isso, hoje, cá está a mais simpática de todas as maquilhadoras, pois que vem à televisão, de seu nome, Inês Mocho, grande amiga do meu amigo Jota. Bom dia, Inês! Está bonzinha? Bom dia. Boas férias ou ainda não houve? Ainda não houve. Não houve. Olha o Jota, só não está aqui hoje para lhe dar a sua melhor atenção, porque está de férias. O nosso... Então está muito melhor. Pois está muito melhor, pois está. Mas ele de certeza que está a ver aqui as dicas de maquilhagem importantíssimas para ele, não é? Eu acho que ele a mim não me liga nenhuma, se é capaz de estar a ver. Porque ele interessa-se muito por maquilhagem, é um homem que se interessa muito por maquilhagem. Bom, é mesmo verdade, não é, Inês? Há pessoas... Normalmente a maquilhagem melhora o nosso aspecto, não é? Sim. Portanto, realça uma série de coisas, mas há pessoas que têm... Isso é o que é desejável. Sim, mas há pessoas que não têm muito jeito e depois sai-se numa desgraça, não é? Às vezes acontecem assim umas desgraças em que quase já nem sabemos se a nossa maquilhagem é nossa amiga ou nossa inimiga. Nossa inimiga, não é? Portanto, quais são assim, os erros mais crassos? Então, eu vou começar pelo número 1, Júlia, que Sim. eu acho que vemos muita gente a cometer esse erro, que é a escolha errada da base. Quantas Portanto, nós... é a primeira coisa a pôr, não é? Exatamente. É uma das primeiras coisas que nós colocamos. E realmente, quantas nós é que não vamos na rua ou no shopping Aqui estamos nós e a ver algumas vemos, imagens, exatamente, sim. por exemplo, na pontinha, vemos o típico umpa-lumpa, não é? Aquela base... O que é isso? Umpa-lumpa são aquelas pessoas com cara de laranja. Umpa-lumpa, uma pessoa que fica com cara de Daquele laranja. filme, assim. É? Aquilo é a Catherine Zeta-Jones no momento mau, não é? Neste caso até nem sei se é base, se é bronzer. Mas aqui o que conta é mostrar realmente que tanto para mais escura como mais clara, como temos os outros exemplos, realmente está incorreto, porque conseguimos olhar para o peito e para o pescoço e vemos a diferença de tom entre essas partes. O rosto não está com o mesmo tom do pescoço e do peito. Esse é um dos erros mais comuns, não é? Portanto, é o que nós mais vemos. Exatamente. Portanto, uma má escolha da base, do tom para a pele. E depois as pessoas esquecerem-se que a maquilhagem tem mesmo que ir até pelo menos aqui até ao decote, não é? E portanto fica-se com uma cor aqui e outra completamente diferente no pescoço. Exatamente. Há alguma coisa a fazer aí? Sim, então, primeiro acontece é escolher uma boa base, certo. Um tom correto. Sim. Se nós não conseguimos, então pedimos ajuda a profissionais para nos ajudarem. Quando se vai comprar, sim. Exatamente. E um bom truque é para vocês testarem aqui nesta zona aqui, e nesta zona é onde nós vemos porque é a transição para o pescoço. Tendo sempre atenção que normalmente o pescoço é mais clarinho, por isso nós às vezes convém pôr um bocadinho de bronzer no pescoço para melhorar aquele aspecto de uma maquilhagem perfeita. Então, antes de comprar, um bocadinho aqui e por aqui. Testamos, é por isso que há os testers. Exatamente. Não é? Na dúvida, nós testamos. Há pessoas que têm um bocadinho de pudor de fazer essas coisas, não é? Mas não temos de ter pudor, porque assim, se existem os testers, é para isso nós mesmo. Desde que tenhamos cuidados de higiene, isto é, temos de ter a certeza que as nossas mãos estão devidamente limpas e desinfetadas, e é por isso que as lojas colocam ao nosso dispor álcool desinfetante. Se não tiver à vista, pedimos à funcionária, à colaboradora, para nos auxiliar, desinfetamos as nossas mãozinhas e podemos perfeitamente experimentar muito bem. tudo. Esse é o primeiro. A seguir, outro muito comum é pó em excesso. Exatamente, fica-se com ar, excesso. Fica-se com ar de pastel enfarinhado. Fica horrível. Não é? Ora, aqui está. Portanto, neste dia há uma Thurman, que é a senhora de olhos azuis, está... com pó em excesso. Meteu... O nariz onde não era devida, não é? Não, mais do que o nariz, porque ela tem
Ela tem... Isto, já me disseram que isto às vezes acontece... E não se vê. Com as maquilhagens para alta definição. Exatamente. Não é? Isto no caso dela é mesmo o pó HD. Em que, mesmo assim, Júlia, isto é pó em excesso. Porque se o pó HD for bem espalhado, não acontece. Mas vamos tirar aqui da equação agora o pó HD, que é uma coisa muito profissional. Exatamente. Portanto, pó em excesso. Pó em excesso fica péssimo. Fica péssimo, não é? Fica péssimo porquê? Porque vai dar um aspecto muito pesado, acentua as rugas, nós não queremos isso. Acentua as rugas, fica um aspecto muito mais pesado. E eu vou ser sincera, antigamente era quase como 1 mais 1, quase parecia matemática. A maquilhagem dizia que se tinha de pôr primeiro isto, depois aquilo, depois aquele outro. E dizia-se sempre que tinha de se pôr sempre pó. Eu já não sou dessa filosofia e eu acho que nem sempre devemos colocar pó. Pomos só quando temos necessidade. Eu acho que um dos primeiros cheiros da minha infância era a caixa de pó de arroz da minha mãe. Pó de arroz. Isso acho que todas nós temos essas recordações, as caixinhas lindas. Exatamente, mas já não há pó de arroz. Não, porquê? Porque o pó de arroz é muito grosso e ainda mais seca a pele, ainda mais ruga dá. Vimos umas senhoras que assim um bocadinho com ar um bocadinho. Sim, ainda continuam a usar de certeza o pó de arroz. Exatamente. Então nós devemos... Quando temos a mais, o que é que fazemos? Espalhamos com... Quando temos a mais, temos que espalhar um bocadinho com a borla, ou então com um pincel seco. Outro truque é, no aspecto assim mais pesado, pomos um bocadinho de água termal para pôr um aspecto muito mais hidratado no rosto. Ou então não coloquem pó, também é o meu conselho, só se tiverem a pele extremamente oleosa ou com brilhos, também se pode colocar o pó pontualmente, por exemplo, na zona T. Ou então há produtos, por exemplo, hoje em dia já utilizamos muito BB creams em vez de bases, que ficam muito mais naturais, já evitam o erro da cor, porque é mais natural, não é? E vai fazer com que também se evite tanto o uso de pó. Vamos já ao próximo, que é o corretor de olheiras, que é direitinho a olhos de panda. Vamos lá. Olhos de panda em ação. Vamos então. Aqui estão os olhos de panda. Temos eles em todo o seu esplendor. Ora, então, o que é que acontece? Meninas tão bonitas. Tão lindas, não é? Neste caso, e eu contra mim falo, ficavam melhor sem esta maquilhagem errada, ficava melhor a natural, não é? Mas então, o que é que se passou aqui nestes casos? O que se passou é que o corretor é claro demais e para fazermos uma correção de olheira, temos sempre de ir buscar um corretor com tons quentes, amarelos ou laranjas, e não... Há muito aquela ideia errada, quanto mais escura a minha olheira, mais claro vai ser o corretor, quase para balançar. Para o equilíbrio. Mas não. É ao contrário. Não pode ser assim tão mais claro. Eu aconselho sempre no máximo 2 tons mais claro. O que vai corrigir a olheira é o nível de cobertura do corretor, um corretor de alta cobertura, e tem de ser sempre tons amarelos, laranjas ou salmão para cortar o azul e o rosto da nossa olheira. Bem visto, está certo. O corretor põe-se antes ou depois da base? Na minha opinião, há muitas teorias. E eu sou da teoria... É como a teoria da batata e não sei o quê. Então, eu sou da teoria que o corretor deve ser sempre depois da base. Isto porquê, Júlia? Eu explico. Porque nós devemos respeitar o nível de condensação de cada produto. O corretor é mais denso, a base é mais diluída. Por isso, para respeitar o nível de condensação de cada produto, nós primeiro colocamos a base e depois o corretor. Tirando quando queremos corrigir espinhas, mas isso é outra... Corrigir o quê? Espinhas ou borbulhas. Espinhas ou borbulhas? Não é espinhas de peixe, é borbulhas. Aí já é outro assunto. Espinhas são aquelas coisas que se têm... Borbulhinhas. Borbulhinhas. Muito bem, vamos continuar então. Não, ainda não... Agora estava na altura de falar, se calhar, no furo da sorte, não é? Acho que era a altura, porque para ir comprar estas coisas todas nós é melhor. precisamos ter algum discernimento. É, pois é. Se bem que hoje há coisas muito boas mesmo. Muito boas mesmo, no preço mais acessível. Mas lá para casa, então, amigos e amigas que ainda não puseram a base e ainda não verificaram o nível da condensação, vejam então, se carregam aí nas teclas do telemóvel e vem aqui um bom contacto, um contacto feliz connosco. Ontem foi o Lino, mais a Milu, hoje ela deve ter maquilhado toda a Milu para ir à rua ao café dizer: ganhei ontem 1000 euros no Furo da Sorte. No Jotas, não estava lá o Jota, o outro, se estivesse lá o outro tinha ganho mais, provavelmente, minha senhora, não sei, mas ele já cá está segunda-feira. 760, 300, 600, 1000 euros então de prémio do dia. Jackpot 15.000 euros. E maquilhagem é uma coisa que se pode comprar com 1000 euros no cartãozinho. O nosso cartãozinho leva a esses 1000 euros inscritos e depois pode ir a uma perfumaria, pode-se comprar. Também já se compra coisas muito boas de maquilhagem no supermercado, não é? Muito boas. Nas parafarmácias, nessas coisas todas, nos sítios todos onde é possível comprar. E, olha, muito boas, não é preciso comprar coisas muito complicadas. Não é, Júlia. Hoje em dia há produtos tão ótimos, bons e tão baratinhos. Uma coisa que eu até falo muito no meu blog, às vezes eu ponho lá produtos muito baratos que são achados e que são chamada pechincha, não é? Exatamente, há pechinchas no norte. Pechincha. Há pechincha no norte. Há muita pechincha no norte.
Ora, então também está na altura, se calhar, de passarmos aqui o blog da Inês e vamos continuar. Portanto, depois de já falámos do... Agora, blush em excesso. Portanto, há aquelas pessoas que é a caixinha da saúde. Zic. Exatamente. Estas têm blush em excesso. Aqui foi um post que eu já fiz há alguns anos atrás, acho eu. Ali em cima vemos a base errada, não é? Coitadinhas. São as e eu ali em baixo tenho algumas com blush em excesso. Então vamos aqui acelerar. Já está o exemplo correto. Aqui temos o bronzer que nós estávamos a ver, não é? Mas aqui já passámos. Então vamos andando. Portanto, mas há muitas pessoas que põem muito blush e, portanto, o que é que fazem? O que é que fazem? E quase parece que nós levamos 2 chineladas na cara, não é? Basicamente isso. Que não fica nada bem. Só se nós quisermos dar esse efeito de chinelada, por algum motivo que seja. Então, uma maneira, não sei, Júlia, ou então um dia podemos fazer assim um truque de como ficar com mais olheiras, para depois daquela discussão, não é? Pode até ser conveniente. Não, continua, que ainda temos mais coisas, vá. Então, para nós cancelarmos esse efeito de excesso de blush, podemos, com o pincel da base que nós utilizamos, passar por cima. Exatamente, aqui temos o efeito de chinelada. Coitada da Diana Ross. Está espetacular. Ai, coitadinha, valha-me Deus. Estão muito tímidas, muito caradinhas, com muito rubor. Então, com muita saúde, então, para nós diminuirmos um bocadinho o nível de saúde que está em excesso nesta altura, nós o que vamos fazer é, com um bocadinho de base, ou até com a nossa base em pó, passar um bocadinho por cima para atenuar o blush. Está feito. Agora, ainda outros, não estou aqui a seguir o nosso menus, lápis a mais nos olhos. Há pessoas que exageram francamente nesta matéria e ficam um pouco com os olhões, parece que levar uma morraça. É verdade. Ou então, outra coisa, Júlia, que acontece é a maquilhagem derreter toda e parece que outra vez... Coitada daquela senhora! Carregou um bocadinho. Carregou um bocadinho, mas ela também já carregou muito em tudo, não é? Já foi. É a Pamela Anderson, é uma pessoa que carrega. Ela não costuma utilizar mas maquilhagem natural. Mas a Sienna Miller, que é tão bonita, também... Linda. Aqui neste caso acho que está mais borratado do que propriamente... não é? Está mais borratado. O que pode acontecer quando tem realmente demasiado o lápis nos olhos é depois aquilo começa a derreter. Começa a sair do sítio, não é? Exatamente, e fica horrível. Então, nós como é que podemos cancelar isso? Podemos colocar o nosso pó de rosto assim mesmo aqui por baixo das nossas pestanas para segurar e não derreter o lápis. Outro truque que eu gosto muito de ensinar é colocar sombra de olhos da mesma cor do lápis por cima do lápis. Desse modo nós secamos e o lápis fixa e dura mais tempo. Outro truque para quem borrata muito ou lacrimeja ou lentes de contacto ou olhos mais claros ou é trapalhona é maquilhagem à prova d'água, porque é muito mais resistente do que maquilhagem normal. Assim faço um erro à segunda-feira, Natal à sexta. Exatamente, não, Júlia. Não, a mim me acontece muito quando sou eu a maquilhar e tento pôr o lápis em baixo dos olhos, é que depois desaparece. Parece que eu não pus. Então, lápis à prova d'água. Porquê? Porque é mais à base de ceras e não de óleos, por isso fixa e dura mais tempo. Agora, outra coisa também que é muito francamente desagradável, aquelas senhoras que se riem, que acabaram de pôr o batom e têm batom nos dentes. A quem é que isso já não aconteceu, Júlia? Eu posso espero que a mim não. A mim já. A mim já. Já. E valha-me Deus, a Paris Hilton, isto foi no Algarve este ano, de certeza. Torna qualquer sorriso literalmente mais colorido, não é? Não. Então, como é que nós conseguimos cancelar isto? É muito fácil. Isso é fácil. Não é? É muito fácil. Nós colocamos o batom e temos duas maneiras. Uma maneira mais elegante e outra, pronto, menos elegante, mas que funciona até melhor. A mais elegante é pegarmos um bocadinho num papel, damos um beijinho ao papel, dessa maneira seca o batom e evita que ele acabe por se fixar nos nossos dentes. Outra maneira é muito fácil. Colocamos o batom, assim, e tiramos. E depois todo o batom vai ficar aqui. Pois, não é tão elegante, eu sei. Eu podia ter feito isto. Exatamente. É fazer... Ainda bem que não está cá o Jota. É só fazer isso, que o batom fica todo agarrado no nosso dedinho. Dessa maneira muito prática. Um aplauso, que esta ideia é muito nova. Vais fazer é o pó que atenua, portanto, só depois fomos à casa de banho, saímos, fomos ao almoço, fomos ao jantar e de repente vamos à casa de banho e dizemos
estamos vi com nesta excesso. figura, vi nesta figura. O que é que fazemos, Alice? Excesso de maquilhagem. É assim, quando é nos olhos, eu acho que não há nada melhor do que levarmos na nossa carteira cotonetes. Porque é da maneira que nós conseguimos atenuar e, pronto, conseguimos aligeirar um bocadinho este aspecto. A nível de blush, ou assim, também era o que eu estava a dizer, era colocar um bocadinho de base por cima. A nível de pó, borrifamos com água termal. Só que assim, o ideal é menos é mais na maquilhagem. Menos é mais. Muito bem, agora vamos para outro tipo de desastres, que é uns truques para então recuperarmos material. Este aqui estou muito interessada, que é, acontece muito isto, que é as sombras partem-se, não é? Partem. Tudo que seja constituição de pó, tanto sombras como blush, até a nossa base. Não. Não é para o lixo? Se ainda está bom, nós vamos manter. Então, como é que nós vamos fazer? Isto? Vou ensinar. Como é que nós vamos fazer? Pegamos na nossa caixinha em que a sombra, seja o que for, partiu, pegamos numa colherzinha, o que der mais jeito, e vamos ainda pôr isto pior. Ainda vamos piorar. Esmagar mais, portanto. Vamos esmagar isto mais. E deixamos isto tudo a ficar pó. Ok? Outra opção, Júlia, para quem não quiser estar com estes faça você mesmo, é colocar numa daqueles frasquinhos pequeninos de maquilhagem e utilizar como sombra solta. Não há qualquer problema, nem se tem que deitar fora. Pronto, esmagamos isto tudo, certo? Ficou assim como se fosse um pozinho. Sim. E agora vamos buscar álcool. E o ideal é álcool andar à volta dos 90 para cima, volumes. Porquê? Porque quanto mais volumes, vai secar mais rápido e menos tempo fica a sombra úmida. Ali? Exato. E o que eu vou fazer é colocamos aqui na colherzinha, que é para eu não ser trapalhona, que eu também sou um bocadinho. Precisa de mais ou não? Acho que não. E vamos colocar... preciso. Precisa? Preciso. Okay. Vamos colocar assim um bocadinho por cima para umedecer. Portanto, isso no fundo, portanto, está outra vez a fazer a condensação. Exato, está lá nós a falar da condensação. Portanto, é uma espécie de líquido que faz com que as partículas do pó aglutinem outra vez todas, é exatamente, isso? Exatamente. E tem a textura. Não tem qualquer problema fazer isto. Há muita gente que tem medo, diz que o álcool vai fazer problema. Não faz. Pegamos numa espátulazinha. Há quem um truque giro, que é quando a sombra é redonda, porque são os formatos mais populares, faça com uma moeda. Coloca uma moeda e é muito mais prático. Agora, com uma espátula e com um papel de cozinha absorvente, nós vamos fazer força, mas bastante força, porque se nós não fizermos força, ela depois, com o mínimo toque, solta-se logo toda. Mas vamos fazer com força, assim, em todos os cantinhos e no meio, isso tudo. E isso dá para usar depois? Dá, temos é que deixar secar cerca de 12 horas. Deixamos secar na sombra, num local arejado, e quando ela estiver completamente seca, já dá para utilizar, ó, novinha. Quase, está com um bom aspecto. Pronto, faltou aquele metade porque também já não tinha. Bom, muito bem. Eu acho isto giro porque isto é recuperar aquilo para não estar sempre... Lá está, salvar o nosso mochilinho. Exatamente. E agora quando acontece isto? Isto acontece muito, principalmente nesta altura, não é? Tão grande. Estamos a pôr e parte... O que vos aconteceu? O batom... Acontece, agora no verão ele está todo, não é? E depois acaba por derreter, acaba por partir. E é novinho. Quantas vezes é que não nos acontece isto? Isto tem reparação possível? Tem reparação. E tem de várias maneiras. Como é que nós podemos fazer? Ou colocamos novamente numa daquelas contentorzinhos e até podemos passar depois com um bocadinho de secador de cabelo e fica lisinho e parece novo o produto. Fica a aparecer para colocar com o pincel de lábios ou até mesmo com o dedo, como um bálsamo. Podemos também pegar na barra de batom, às vezes eles partem a meio, outras vezes partem no fundo, é conforme... Vai incendiar o batom? Vou incendiar. Vamos fazer aqui um momento muito quente, literalmente. E o que nós vamos fazer é passar assim um bocadinho até que este derreta assim ligeiramente. Se ele tivesse partido a meio, eu também fazia na ponta. E agora, o que eu vou fazer? Vou encaixar e vou fazer uma ligeira pressão, até que o mesmo não vá mais para baixo. Se fosse... Coitado, já está a ficar aqui um bocadinho... Se fosse a meio, eu tinha de aquecer uma ponta, aquecia a outra e depois unia. E depois o que nós até podemos fazer é pegar numa espátulazinha ou num pincel de lábios e, para embelezar, pincelamos aqui à volta para não se notar. Para isto fica novamente o batom direito e funcional. Para as mais trapalhonas, um truque bom, não é? Como é que nós podemos fazer? Podemos pegar no batom,
pô-lo todo para baixo, mandar o elevador para a cabo, pegar no bastão e com o polegar empurrar bem lá para dentro. Ok? Está certo. E acaba por também não fica tão bonito, vamos lá ter com ele, não é? Exatamente. Por isso, desta maneira, é a maneira, por assim dizer, mais correta em que o batom fica novamente funcional. Outra coisa muito irritante tem a ver com os vernizes que secam, não é? Exatamente. Não servem para nada, não acontece, isto já não serve para nada. O que é que eu faço com isto? Então, o que é que nós podemos fazer? É muito simples. Quantas de nós, às vezes, quando o verniz não está a ficar mais sequito, fazemos isto? Tantas. Não é? Então, vamos fazer isto de uma maneira muito mais rápida. Uma taça, água quentinha e deixamos lá o verniz ainda assim uns cerca de 5, 10 minutinhos, quando ele está assim mais sequito. E depois utilizamos, não tem qualquer problema. Agitamos e utilizamos. Para fazer com que o verniz dure mais tempo e fique fluido durante muito mais tempo, guardamos-lo num local fresco, na sombra, por exemplo, o frigorífico. Portanto, vernizes no frigorífico. Ao lado dos ovos, não é? Quer dizer, há quem diga que não se colocam os ovos no frigorífico, mas sim, ao lado da manteiga. Olha, Inês, a única pergunta que resta é, vai agora haver uns cursos, não é? Exatamente, Diga na lá, academia. na academia? Então, na academia estão agora a Qual decorrer... academia? Mas qual academia? A minha, Júlia. Então mas tem que explicar, senhora. Diga Então, lá. na minha academia no Porto, neste momento estamos de turmas abertas, porque muita gente me tem perguntado, e é da maneira que não se correm mais erros de maquilhagem, estão abertas as inscrições para os cursos de maquilhagem, tanto para nós sabermos... Exatamente, tanto cursos profissionais para quem quer ser maquilhadora, como para quem quer aprender a maquilhar só para o dia-a-dia. Está tudo no seu... E também tenho uma novidade, que é, em breve, vou também trazer esses cursos para Lisboa. Mas isto está... quem quiser, depois... Exatamente, isto é a expansão, é a conquista da capital. Agora, tenho outra pergunta, Inês. Sim. Onde é que se desliga a Inês? Onde é Não que é o se botão? liga, Onde é que é o botão? impossível. Não tem botão. Júlia, já andam a tentar fazer isso há anos e não Um grande conseguem. aplauso! É maravilhosa a Inês, muito obrigada.